Amém, aleluia. Paz do Senhor a todos, amém. Muito bom estar aqui, mais uma vez, louvado seja Deus por isso, amém. Nós gostamos do altar, né? O altar nos faz bem, mas é um temor tremendo também. E hoje, como nós tínhamos combinado já, estamos aqui para trazer a última mensagem dessa campanha, de encerramento, né, desse trabalho. Um trabalho que eu tenho certeza que alcançou muitas vidas. Eu recordo que no início dessa campanha nós oramos por uma criança, e essa criança ela estava hospitalizada, já desenganada pelos médicos, né? Uma criança que ela teve, eu não sei, talvez eu não saiba explicar direito aqui, mas ela é como se ela tivesse um aneurisma, e ela foi desenganada, e eu acho que foi ontem ou antes de ontem nós soubemos que essa criança ela saiu já do hospital, está em casa. Essa criança é uma criança de famílias bem conhecidas aqui em Taubaté. Inclusive a avó dessa criança é dona das lojas Marinas, e ela foi patroa da Juliana, né, que trabalhou lá, e também é da família do Ricardo, o pastor Ricardo, que é da Sardente também. E essa criança, praticamente, nós vimos algumas postagens dela, e realmente foi uma criança que os pais não são convertidos, era uma criança que certamente, se sobrevivesse, era muito raro ser sobrevivente. Eu lembro que muitos oraram por ela, inclusive nós aqui oramos por ela durante esse período da campanha. E o que eu quero dizer aqui é que muitas vezes nós pensamos que é a nossa oração. Jesus disse que nós não podemos fazer nada sem Ele, porque na verdade não somos nós que fazemos, mas é Ele quem faz. Nós aqui, nós fazemos a nossa parte. Como tema que o Márcio colocou e o Pedro, né? Quando eles decidiram fazer esse trabalho, e quando o Márcio falou para mim do tema, não sei se foi o Márcio, acho que foi o Márcio mesmo que falou do tema, né? Que está relatado no Evangelho de Lucas, né? Que fala dos amigos, né? Que resolveram fazer algo por aqueles que estavam necessitados, né? E diz que Jesus, ele olhou, primeiramente, Jesus olhou pela fé daqueles que o tinham levado, né? Então, muitas vezes, a gente não vê muita coisa acontecer, mas quando acontece, é porque Jesus resolveu olhar para nós, olhar para as nossas motivações. Então a nossa oração, ela tem efeito quando nós buscamos o querer e o realizar de Deus, amém? Então hoje é o fim dessa campanha. Eu deixo aqui esse testemunho, né, que eu acredito que outras pessoas talvez virão aqui e falarão algo a respeito desse tempo que nós tivemos aqui, das quinta-feiras que nós tivemos aqui orando por alguém, ou as pessoas que estiveram aqui mesmo, elas talvez irão testemunhar. O texto que eu gostaria de estar lendo nessa noite, logo que o Pedro falou o dia que eu iria pregar, Deus veio à mente, né? Eu não vou dizer que foi Deus que mostrou, mas veio à minha mente esse texto que está em João, no capítulo 5, todos já conhecem. Fala sobre a cura de um homem
que há 38 anos estava paralítico. E enfim, quando eu li esse texto, eu falei, é esse texto que eu vou ler no dia, né? Não preparei esboço, falei, mas é esse texto, porque eu sei, irmãos, que às vezes não é o que nós fazemos, não é o que eu faço, não é a minha performance. Às vezes uma leitura é suficiente para despertar em alguém a fé, porque não somos nós que fazemos, mas é Deus que faz. Amém? Vamos ler o texto, capítulo 5 do Evangelho de João. Nos diz assim: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado de Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali acostumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era um paralítico. Fazia 38 anos. Quando ouviu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. O versículo 14, nós vamos ver que mais tarde Jesus encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Amém? O texto por si só já nos traz uma esperança daquilo que Jesus pode fazer por nós. O pano de fundo dessa mensagem, daquilo que nós vemos, vai nos dizer que havia em Jerusalém um tanque chamado Betesda. E esse tanque, na verdade, nós sabemos que era uma piscina. Hoje os historiadores, eles têm buscado esse tanque e descobriram que na verdade, depois desse tanque, houve muitas construções que foram feitas em cima desse tanque de água que existia. E alguns entendem que era uma fonte de água que existia naquele lugar e fez com que passasse a existir esses 2 tanques. Esses 2 tanques eram 2 tanques, eles mediam em média 50 por 100 metros. E ele tinha uma divisão no meio, uma parede, uma divisão no meio, a água de um lado, a água do outro. E tinha 5 entradas nesse tanque. Então, quando a gente imagina um tanque, a gente imagina que eram piscinas mesmo, um relevo mais baixo, e ali havia escadas para chegar até as águas. Havia uma escada que eles chamavam de 5 portas ou 5 entradas que davam acesso às águas. Então era uma piscina com 5
cada um, 5 entradas, 5 descidas, 5 escadas. E essas águas, segundo a crença que havia dos judeus, segundo a tradição dos judeus, havia um anjo que descia dos céus uma vez ou outra e agitava as águas. E aquelas águas, então, após o anjo ter agitado as águas, o primeiro que tocasse nas águas depois de agitada era curado do seu mal. Era uma crença, mas era algo que os historiadores não sabem dizer se realmente havia um anjo que descia mesmo realmente, ou se era simplesmente uma superstição dos judeus. O que se sabe é que muita gente cria dessa forma e muitas delas eram curadas. Talvez não pelo agitar das águas, mas porque havia algo diferente naquele lugar. E aquele lugar começou a ser chamado de Tanque de Betesda. A palavra Betesda, no aramaico, traduzido, significa Casa da Misericórdia. Então era um lugar onde a misericórdia de Deus se manifestava. Mas não era por causa das águas, não era por causa das pessoas que ali estavam, não era talvez por causa do clamor, mas era por causa da misericórdia de Deus. E às vezes nós entendemos que independe daquilo que nós somos capazes de fazer, porque às vezes nós dimensionamos e condicionamos a cura de alguém, ou alguma petição que fazemos e não recebemos, nós condicionamos a nós mesmos, muitas vezes a nossa pouca fé, ou até mesmo a fé daquele que necessita. Mas eu quero dizer para os irmãos que isso não tem nada a ver com a misericórdia de Deus, não tem nada a ver conosco, e sim com a misericórdia de Deus. Eu quero dizer, não tem nada a ver com a nossa fé, com aquilo que se nós temos fé grande ou fé pequena. Minha fé é grande. Não tem nada a ver, mas tem a ver com a misericórdia de Deus, com o propósito de Deus. Nos diz que esse lugar foi chamado Casa da Misericórdia, lugar da bênção. E nos diz o texto aqui que esse lugar ficava próximo à Porta das Ovelhas. Ou seja, todos sabem que Jerusalém era uma cidade murada, né? O templo ficava dentro da cidade murada. E essa Porta das Ovelhas era um acesso em que os viajantes, os peregrinos que iam para Jerusalém, eles então, para eles não passarem com aquilo que eles traziam para um sacrifício junto, numa outra porta, eles entravam por ali. Eles entravam com a sua oferta de animal, que era ovelha, entrava por ali, ou ali havia também um comércio de ovelhas, em que as pessoas, em vez de trazer a sua ovelha, eles adquiriam suas ovelhas ali mesmo, perto dessa Porta das Ovelhas. Era como se fosse do outro lado da entrada principal. E é interessante o que me desperta nesse texto, é que dizia que Jerusalém estava em festa, era uma festa, e todos que iam para a cidade entravam pela porta principal. Mas Jesus, ele não entrou pela porta principal, como todos entraram. Jesus, ele sabia o que ele ia fazer naquele dia. Jesus, ele foi lá no lugar onde ele deveria exercer a sua misericórdia. E foi naquele lugar que Jesus chegou e encontrou um homem. Há 38 anos aquele homem era paralítico.
Como diz o texto, não se sabe se aquele homem estava realmente 38 anos naquele lugar, não se sabe. O que se sabe é que fazia muito tempo, 38 anos, que aquele homem estava naquele estado paralítico. E é interessante que Jesus, antes de chegar até esse homem, ele procura saber, porque ele olha para aquele homem e fala: aquele homem, ele está há mais tempo aqui. Como que Jesus sabia que aquele homem estava há mais tempo? Obviamente ele procurou saber, ou perguntou para o homem: há quanto tempo você está aqui? Porque na verdade Jesus não tem interesse somente de nos curar fisicamente. O interesse de Jesus é restaurar-nos por completo. A salvação de Jesus, ela é completa, ela é integral. Ela não é simplesmente uma cura física. Porque diz-se na verdade que às vezes a cura física é muito pouco por aquilo que nós precisamos. Porque o que nós precisamos é de uma cura integral, ser curado por inteiro, ser curado não somente fisicamente, mas ser curado internamente. Eu prefiro me colocar como alguém que necessita ser curado por Jesus, do que simplesmente dizer que eu não preciso de médico porque eu sou são. Mas todas as vezes quando eu me coloco diante de Deus, eu falo: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar. Eu sei que há área na minha vida, há momentos na nossa vida, há situações em nossas vidas que nós merecemos ser pessoas fortes, pessoas totalmente restauradas, mas há momentos em nossa vida que nós percebemos que nós precisamos da misericórdia do Senhor. Nós precisamos ser curados, nós precisamos ser alcançados por Deus. E isso muitas vezes, como eu falei, não depende da sua fé, mas depende unicamente da misericórdia de Deus. Esse homem é bem semelhante àquele homem que é citado em Lucas 5, que é o tema dessa campanha. Os amigos levaram até Jesus. Esse um não tinha ninguém por ele. E ele disse: Senhor, olha, eu estou aqui. E quando Jesus pergunta: mas você quer ser curado? Ele falou: quando a água é agitada, não tem ninguém. Não tem ninguém que me leve até as águas. E quando eu me esforço, obviamente aquele homem se rastejava para chegar até a água. Quando eu consigo chegar até as águas, alguém já tocou a água primeiro do que eu. E daí eu volto novamente ao meu estado e fico aqui aguardando novamente a água ser agitada. Aquele homem dependia de alguém que o ajudasse. Aquele outro foi alcançado, o paralítico, que também era paralítico, porque ele encontrou amigos que o fizessem isso. Esse um nem amigos ele tinha, mas ele tinha alguém, ele tinha Jesus naquele momento. E Jesus faz toda a diferença, irmãos. Muitas vezes nós achamos que nós precisamos de amigos para nos ajudar, e realmente há momentos na nossa vida que nós buscamos amigos. Nós precisamos simplesmente que alguém nos ajude a resolver uma situação, um momento na nossa vida que nós estamos passando, que a gente não consegue passar sozinho. E esses amigos são úteis para nós. Esses amigos nos ajudam. Que bom que nós temos amigos nesses momentos que nós precisamos. Mas há momentos da nossa vida que Jesus quer dizer: olha, somente eu sou o suficiente. Muitas vezes nós vamos buscar amigos, mas é um momento que é somente eu e Jesus.
Há momento que nós vamos esperar realmente. Um momento em que as águas vão agitar para que a gente seja curado. Mas o momento de nós sermos curados é o momento que Jesus está. É o momento que eu percebo que existe uma oportunidade de eu ser curado. É o momento em que Jesus está. Como eu disse, todos nós precisamos ser alcançados. Hoje nós estamos num número pequeno de pessoas aqui, para uma campanha em que nós anunciamos que Jesus vai fazer coisas grandes. Na verdade, esse lugar era para estar saindo pelo ladrão, pessoas fazendo fila lá fora, não é? Talvez se nós estivéssemos vendendo ou fazendo promoção de alguma coisa, talvez uma água, talvez um óleo, talvez uma toalha, esse lugar aqui tivesse cheio, até mesmo alguns dispostos a pagar. Mas a misericórdia de Deus, ela nos encontra independente, incondicionalmente, independe daquilo que nós cremos. Tem pessoas que está doente ou está com uma situação que ela tem todo o dinheiro, como essa criança que eu falei. Essa criança é de família rica, e diga-se de passagem que a avó é até médica, pediatra, tinha toda a condição, mas não conseguiu fazer nada. Dinheiro para levar até para o exterior. Os médicos falaram, não adianta. Mas de repente, essa criança se recuperou, saiu do hospital e está com os pais. Isso porque houve um momento em que Deus teve misericórdia daquela família. Assim como Deus teve misericórdia de nós em muitos momentos. Eu lembro até hoje. E como eu disse domingo, às vezes as nossas experiências de fé, elas são memoráveis. A gente nunca esquece aquilo que Jesus faz por nós. E às vezes nós precisamos sempre estar lembrando daquilo que Jesus fez por nós, das coisas grandiosas que Deus fez por nós. Eu lembro que o Daniel, o mais velho meu, era pequeno, não falha a memória, ele tinha uns 2 ou 3 anos, acho que a idade do João Vitor é 2 anos. E foi um momento em que ele ficou doente, mas tão doente, e que passou semanas ele tendo vômito, tendo diarreia. Alguns irmãos sabem desse episódio. Nós morávamos na casa do Célio, e essa casa que nós morávamos era uma casa carpetada, tinha um carpete na casa toda, nos quartos, na sala. E o Daniel, ele vomitou em todas as partes do carpete, que perdeu o carpete inteiro. E aquela criança foi cada vez piorando. E nós tínhamos uma convicção que se Jesus não curasse, ninguém iria curar. Era a convicção nossa. E aquela criança de mal a pior. A ponto de nós termos nos conformar que Deus ia recolher ele. Não tinha mais jeito. Até o dia que apareceu um irmão em casa. E aquele irmão viu o abatimento meu e da Nádia, a tristeza que nós carregávamos de ter uma criança doente em casa, e que a gente já não tinha mais o que fazer. E a gente orava, mas a gente orava, a gente jejuava, a gente fazia propósito. Porque a nossa fé, ela é válida para nós, irmãos. É importante nós termos fé, é importante nós orarmos, é importante nós crermos, porque é isso que Deus vê em nós.
Mas não é isso que está, a cura muitas vezes não está condicionada a isso somente, e nós precisamos entender. Irmãos, eu tenho fé para orar e um morto levantar, amém, mas não é sempre que o morto vai levantar com a sua convicção, mas continue orando. E eu lembro que nós orávamos, eu falava, Deus não vai curar meu filho. E de repente apareceu um irmão em casa, e ele viu, perguntou, eu falei, não, nosso filho está muito doente. Ele falou, onde é que ele está? Aí está aqui. Assim, uma coisa bem espontânea, ele foi, fez uma oração rápida, e até desconversou, seja curado em nome de Jesus, e saiu, e foi fazer outra coisa, e conversamos, ele foi embora. E a partir daquele momento, o Daniel, que não mamava, começou a mamar, e aquela doença deixou ele rapidamente, foi algo rapidamente, e nunca mais o Daniel teve nenhuma enfermidade, irmãos. Até hoje, eu acho incrível isso, até hoje, irmãos, ele é um dos de casos que a gente fala, ele é o único, ele não tomou nenhuma vacina de Covid, eu não vou tomar isso, eu não quero, eu não preciso, eu não vou tomar, e tem uma convicção que ele acha que, nossa, mas aquela oração lá atrás, lá quando ele era criança, eu acho que valeu muito, porque muitas coisas independem daquilo que nós, da maneira que nós cremos. Os irmãos estão entendendo? Amém? Aquele homem estava ali há 38 anos. A convicção daquele homem era: se as águas agitarem e alguém me levar até as águas, eu serei curado. E Jesus falou para ele: olha, você quer ser curado? Ele falou: então, mas não, o Senhor vai me levar até lá? Não tem ninguém que me leve. Jesus falou: lá não tem nada para você. Eu estou falando para você, você quer ser curado? Agora eu quero. Então, pegue a sua cama, levanta, anda. E aquele homem então tomou a sua cama, ficou em pé e saiu andando. Ninguém sabe o nome desse homem, é um anônimo. A Bíblia é cheia de anônimos, né? São pessoas que deixam a sua marca, mas elas não precisam ser identificadas. Não. Foi isso que Jesus fez. E é isso que Jesus faz. E é isso que Jesus vai continuar fazendo. A misericórdia de Deus, ela é independente da nossa fé. A nossa fé, nós temos, nós confiamos, nós acreditamos e necessitamos e precisamos continuar crendo. Mas a misericórdia de Deus, ela é muito maior do que as nossas convicções. O Flávio falou nos ensinos de terça-feira sobre, nós estamos falando sobre os ministérios da igreja, né? Eu aproveito e já convido você que não tem vindo, venha, participe conosco, né? Tem sido lições maravilhosas. E nós estávamos falando dos dons, né? E é um dom que muitos gostam e gostariam de ter, que é o dom de cura. Quem que não gostaria de ter o dom de cura? E por que muitos não têm? Mas é um dom perigoso. Mas tem muitos irmãos que têm esse dom e não sabem. Tem muita gente que tem esse dom e nem percebe. Mas o dom de cura não é para engrandecer você, mas é para engrandecer o nome do Senhor. Amém? Então nós temos aprendido isso e foi até bom nós falarmos hoje, nessa noite, sobre curas, né? E fazer essa comparação, que a igreja ela precisa se mover na direção certa. Nós precisamos entender esse mover de Deus, pelo menos entender como que Deus faz,
porque o que Deus fez, nós já sabemos. O que Deus fez, mas é tão bom nós entendermos e procurar saber o que Deus está fazendo hoje. Como que Deus está se movendo em nosso meio hoje. E isso é através da nossa comunhão, através das nossas orações juntos, através das nossas meditações juntos. É aí que Deus se revela a nós. É aí que Deus revela a sua vontade para nós. Amém? Nos diz o versículo 14 que Jesus encontrou esse homem depois de curado. Ele estava lá no templo. Então Jesus encontrou e falou: já estás curado, vá testemunhar, vá para casa, testemunhe sobre o que Deus fez por você. Vá e não peques mais, para que nenhum mal maior te suceda. A Bíblia não fala que esse homem, qual que era o passado desse homem, mas Jesus sabia. Mas o que me desperta nesse texto é que muitas vezes Deus nos move de uma situação e nós por si só nós voltamos a ela. É como se alguém entendesse que Deus já tirou, você entregou toda a bagagem que você tinha para Ele, aquilo que pesava em você. Você vem e coloca aos pés de Jesus. Sente aquele alívio. Quando você vai embora, você pega tudo de novo. É como se o Senhor já tivesse tocado em algo na sua vida, já tivesse te curado de algo, já tivesse te libertado de alguma coisa. E às vezes a gente volta a se prender novamente naquilo. Por isso que Jesus falou para aquele homem: estás curado já. Fala, vai, o que você vai ficar fazendo aqui? O que dá a entender é que aquele homem ainda, dá a entender que Jesus curou aquele homem para ele ir embora. Vai embora, vai testemunhar o que o Senhor fez por você. E ele continuou no mesmo lugar, ou nas redondezas, né? Porque ele estava no tanque de Betesda. E depois Jesus encontrou ele no templo. E aí ele entendeu que toda obra que Deus faz em nós é para testemunho para o outro. Alguém tem que ver isso em nós. Amém? Eu quero agradecer a Deus por esse trabalho que Ele, pelo trabalho dos irmãos, né, de escolher esse tema. Com certeza esse tema veio de Deus. Com certeza muitos foram alcançados. E às vezes a cura, a nossa cura, às vezes é semelhante àqueles 10 leprosos, né? Que todos eles foram e rogaram para Jesus, que Jesus curasse. E Jesus diz assim: olha, todos vocês, vai e mostra ao sacerdote o que Deus fez por você. Diz que todos eles saíram da presença de Jesus ainda leprosos. Jesus curou a todos, mas eles continuaram leprosos. E diz que quando eles estavam a caminho, eles foram purificados da lepra. Então muitas vezes aquilo que nós buscamos diante de Deus vai acontecer no caminho, é na sua trajetória, é na sua jornada, é no seu caminho. As coisas vão acontecer. Amém?